Muito bom dia e é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você a respeito de um texto da palavra do Senhor que está no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 19, a palavra do Senhor, ela diz assim: porque isto é grato, que alguém suporte tristeza. É interessante aquilo que a palavra do Senhor diz. Primeiro porque ele diz suportar a tristeza. A palavra suportar está ligada a tudo aquilo que sustenta algo, aquilo que suporta peso, aquilo que ancora circunstâncias da vida. Ele diz que muitas vezes a tristeza é imposta sobre nós, não é uma escolha. E entenda, muitas coisas que acontecem na nossa vida não são frutos da nossa ação. Não é uma verdade absoluta dizer que nós colhemos tudo aquilo que plantamos, porque é muito comum você plantar amor e colher ingratidão, colher ódio. É muito comum você semear fidelidade, você semear respeito, e você receber em troca desse amor, desse respeito e dessa fidelidade a traição, a mentira, a ira, a desonra. Muitas coisas em nossa vida não fomos nós que merecemos, não fomos nós que semeamos ao ponto de recolher. São coisas que nos são impostas, perdas que vieram na vida, agressões, feridas que foram nos impostas na alma, rejeição desde criança, medo que nos foi colocado. Há muitas circunstâncias na vida que nós não temos a escolha, nós somos obrigados a lutar. Eu sempre penso que é um conflito quando você pode escolher se quer participar de uma guerra ou não. Sempre penso que é um conflito quando você pode escolher se quer ter aquela conversa no seu relacionamento conjugal ou não. É sempre um conflito quando você pode escolher se você quer um emprego, uma porta, um trabalho ou se você não quer. Mas é muito difícil quando algo nos é imposto. Quando você tem uma doença e uma enfermidade, você não tem outra opção que não seja lutar. Quando é imposto sobre você uma depressão, uma amargura, uma angústia, e só cabe a você resistir e enfrentar a vida suportando essa aflição que te foi imposta. É muito difícil quando na vida você não tem a escolha e você é obrigado a sustentar aquela circunstância, a passar por aquela situação, a enfrentar aquele momento de crise, aquela dor profunda na qual você está vivendo. Por isso a Bíblia diz que é necessário suportar a tristeza, porque a tristeza foi imposta, foi jogada, foi lançada sobre você. Se você quer entender a diferença entre tristeza e depressão, é que a tristeza tem causa. É muito comum. Se você perdeu o emprego, é normal que você se sinta triste. Se você perdeu o seu casamento, é normal que você se sinta triste. Por mais doloroso que seja, se você perdeu um ente querido, é normal que você se entristeça. Quem não vai se entristecer diante da dor, diante da perda? Quem não vai sentir tristeza por estar doente, por estar fazendo um tratamento clínico doloroso? Quem não vai se entristecer porque dentro da sua alma tem uma amargura, tem uma aflição? É comum quando nós estamos enfrentando dor e sentir tristeza. É comum quando nós enfrentamos uma perda ter tristeza. No caso da depressão, não. A depressão é quando você sente uma tristeza, mas ela não tem causa. Você já passou por momentos assim? Em que você diz, eu tenho uma angústia dentro de mim, eu não sei o que é. Olha, bispo, eu estou com uma tristeza, eu fico chorando sem entender por que eu estou chorando, eu não consigo controlar, eu não consigo compreender porque a minha vida está assim. Há momentos que você se sente no fundo do poço, jogado na vida, e as pessoas olham para você, não entendem o fato de você estar em crise, porque dizem, você tem sua casa, tem seu carro, você tem seu trabalho, tem uma família bonita, abençoada, por que você está triste? Não existe uma causa. A depressão, ela é uma tristeza sem uma causa específica. Mas quando nós estamos só tristes, é óbvio que há uma causa.
Há algo que gerou essa tristeza. E a Bíblia diz assim, que muitas vezes isso vai ser imposto a você. E você precisa suportar esse tempo de tristeza. Precisa suportar essa dor, essa angústia que foi colocado diante de você. A Bíblia é um livro tão verdadeiro, tão atual, porque diz assim, isso é grato. Ele está dizendo, olha, é certo, Deus é feliz, ele diz assim, porque isto é grato quando alguém suporta tristezas, sofrendo injustamente. Ele diz, olha, tem pessoas que enfrentam tristeza porque estão sofrendo injustamente. Pessoas que não tiveram oportunidades na vida. Eu sempre falo que o inimigo não nos vence pela falta do dom, do talento. O inimigo nos vence pela falta da oportunidade. Quantas pessoas talentosas você conhece que cantam tão bem e não têm oportunidades na vida? São jogadores excelentes de futebol e não têm oportunidades na vida. São homens e mulheres sérios, retos, íntegros, mas eles não conseguem encontrar ninguém na vida sentimental. São pessoas excelentes, mas frustradas na vida sentimental porque nunca encontraram alguém do qual puderam de fato construir uma relação e uma estrutura familiar. Quantas pessoas estão na vida tristes porque eles estão suportando a sua dor, suportando a sua crise, porque eles estão enfrentando o sofrimento que foi imposto, jogado sobre ele. A Bíblia diz que são pessoas que sofrem injustamente na vida. Tem pessoas que já nasceram rejeitadas, tem pessoas que já nasceram sofrendo, que nasceram sem a presença do pai, sem a presença da mãe, que nasceram e cresceram sem ter uma casa, um lar, uma família. Há pessoas que a história da sua vida foi só de sofrimento, de abandono, de rejeição, foram abandonados pelo pai, foram abandonados depois pelo esposo, abandonados pelos filhos, viveram uma vida de dor, de aflição, de angústia, e você olha e diz, essa pessoa sequer merecia isso. São pessoas perseguidas no trabalho sem ter feito mal a ninguém. São pessoas dos quais são perseguidos nas palavras. As pessoas agem injustamente contra você, fecham as portas diante de você, e você olha para a vida e diz, bispo, eu estou sofrendo injustamente. Eu não merecia ter essa dor, eu não merecia passar por esse momento. Eu não merecia essa perda que aconteceu na minha casa, na minha família, só que isso foi imposto a você. E a Bíblia diz que as pessoas que suportam essa tristeza, que suportam essa aflição, que sabem que isso que aconteceu foi injusto com a sua vida, mas foi lançado, foi imposto diante de você. Olha como a Bíblia trata isso, ela diz assim, porque isto é grato se alguém suporta a tristeza, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pessoas que estão olhando a sua dor, mas não perderam a sua fé. Pessoas que estão enfrentando a sua dor, mas não abriram mão da vida, não abriram mão dos seus sonhos, estão crendo em Deus e no poder do Senhor. O erro de muitas pessoas é que quando vem a crise, quando elas estão sofrendo, quando elas estão passando pela tristeza, eles se entregam ao alcoolismo, eles se entregam aos vícios, se entregam aos remédios, à medicação. Há pessoas que estão vivendo a sua dor, estão vivendo o seu sofrimento, se entregam a uma conduta de vida errada, sem princípios, sem valores. Pessoas que desprezam os outros, passam a menosprezar a humanidade. Pessoas que não acreditam mais em ninguém. São pessoas que reagem de forma errada. A palavra do Senhor diz que há muitos homens e muitas mulheres que estão enfrentando a tristeza, que estão sofrendo injustamente, mas eles não perderam a sua fé, a sua confiança em Deus. Por isso eu quero te dizer algo nessa manhã. Se você tem enfrentado a tristeza, se você tem enfrentado essa angústia, esse peso que foi lançado sobre você, a Bíblia diz, se você está sofrendo injustamente, mas você não perdeu a sua consciência com Deus. Não abra mão da sua família, não abra mão dos seus sonhos, não abra mão dos seus projetos de vida, não se entregue à sua dor, à sua crise. A palavra do Senhor, ela dá uma referência, a Bíblia diz assim, no versículo 20, pois que glória há se você está sendo esbofeteado, mas você está passando por isso com sua consciência. A Bíblia está dizendo assim, olha, se você está passando pela dor, mas você merece esse sofrimento, eu quero ler como está escrito, diz assim, pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado, por isso você suportaria com paciência.
Mas se você está sofrendo por praticar o bem, e você está sendo igualmente afligido, e você tem suportado com paciência, isso é grato diante de Deus. A Bíblia está dizendo, olha, há pessoas que merecem. Há pessoas que estão presas e eles entendem que tem que pagar a sua conta porque eles fizeram algo muito errado. Há pessoas que entendem que na vida eles fizeram tanto mal aos outros que às vezes aquela doença é um fator que ele aceita aquilo. Mas ele diz que não, há pessoas que sofrem injustamente. Há pessoas que têm consciência de que elas serviram a Deus, de que elas foram pessoas à medida do possível retas, que nunca fizeram mal a ninguém, nunca roubaram, nunca foram pessoas desonestas na sua vida, mas elas estão sofrendo. A Bíblia diz que nós devemos passar por isso com paciência. A Bíblia nos ensina que Jesus é o modelo de quem sofreu injustamente, mas suportou tudo isso com paciência. Eu quero terminar só lendo um versículo da palavra do Senhor, que está ainda em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 23, a Bíblia diz assim, falando sobre Jesus, pois ele, quando ultrajado, ele não revidou ao ultraje. Quando ele foi maltratado, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Você entende isso? A Bíblia diz que é um modelo de um homem que suportou a tristeza, a aflição, de um homem que foi humilhado, que foi menosprezado, um homem que ouviu palavras de afronta. E a Bíblia diz que Jesus jamais revidou. Jesus jamais pagou mal com mal. Jesus jamais foi injusto com as pessoas que foram injustas com ele. Jesus jamais desprezou o outro porque ele foi traído. Jesus jamais ele virou o rosto a uma pessoa porque essa pessoa não quis saber da sua fé, da sua palavra. Jesus suportou tudo com paciência, mas a Bíblia ensina um segredo. A Bíblia diz que ele esperou naquele que julga retamente. Jesus esperou de Deus a resposta, o retorno, a vitória, o milagre. Eu quero te dar uma palavra nessa manhã. Se você tem suportado injustamente as aflições e as dores da sua vida, se você tem passado pela humilhação, pela vergonha, pelo abandono, pelo desprezo, se você tem ouvido palavras de afronta, se você tem enfrentado uma tristeza que foi imposta e a única coisa que restou a você é suportar essa dor, essa vida difícil que você está passando, se você está sofrendo injustamente, eu quero colocar sua causa, sua família, sua vida sentimental, financeira na presença de Deus. E eu quero pedir nessa manhã que o Senhor possa julgar a sua causa, que Deus possa vir em sua defesa. Não é a sua ira, a sua amargura, não é você revidando, não é a sua ira, não é a sua prepotência, não é a sua força que vai te dar a vitória, é a justiça de Deus na sua vida. É a justiça do Senhor que vai te tirar do seu sofrimento, da sua amargura e daquilo que foi imposto em você como tristeza e como sofrimento. Se você quer colocar sua vida, sua família, a sua saúde, se você quer colocar agora sua vida sentimental, sua vida financeira, se você está passando por tristeza e tendo que suportar essa vergonha, essa dor na sua vida, coloque na presença de Deus junto comigo agora. Feche os seus olhos, eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo Deus, nessa manhã, eu entrego a causa deste homem, desta mulher que nesse momento oram comigo. A esta pessoa, meu Deus, que tem suportado a tristeza. E essa pessoa, Senhor Jesus, que injustamente ela tem enfrentado o sofrimento e a dor. Essa pessoa que tem sido ultrajada, essa pessoa que tem enfrentado perda, essa pessoa que tem enfrentado angústia, ansiedade, medo, essa pessoa cuja vida impôs muitos problemas e, Senhor, hoje ela está vivendo uma vida de sofrimento, de desespero. Eu lhe peço, Deus, vem em favor deste homem, desta mulher. Libera nessa manhã a cura, a paz e a vitória. Que todo sofrimento, toda injustiça, tudo aquilo que foi feito para destruir a vida, a alma, a esperança, os sonhos dessa pessoa, Senhor Jesus, seja quebrado. Que o Senhor nessa manhã dê a paz, a vitória, a bênção e o milagre a esta vida. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro Ferreira. Se você deseja receber esse áudio com a palavra de Deus diariamente, você pode entrar em contato comigo via WhatsApp através do número 41 987-966353.
Que Deus te abençoe e te dê uma segunda-feira de paz e vitória, em nome de Jesus.